Amados, eu quero convidar a igreja para lermos, ou pelo menos eu vou ler, Amós capítulo 9, versículo 11. O tema dessa palavra é expectativa e nós estamos encerrando o livro de Amós hoje. Nós já vamos falar, se pudermos ficar em pé. Amém? Esse versículo diz assim: Naquele dia eu levantarei o tabernáculo caído de Davi e fecharei as suas brechas. E levantarei as suas ruínas e o edificarei como nos dias da antiguidade. Pai querido, nós sabemos que a Tua palavra é bendita, mas queremos que ela seja bênção agora nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, meu querido. Nós encerramos o livro de Amós hoje. Domingo que vem nós vamos estudar o livro de Obadias. Quem gosta de preparar a lição antes, leia o livro de Obadias. É um capítulo só. Quem leu o livro de Amós nesses dias que nós pregamos, conseguiu entender o quadro. Nós queremos que a igreja Monte Hebron, em nome de Jesus, entenda que o Velho Testamento não é velho. O Velho Testamento é contemporâneo. E o Velho Testamento vai dar base para que o Novo Testamento possa vir e mostrar quem é o caminho, quem é a verdade, quem é a vida. Quando nós olhamos para o livro de Amós, nessas últimas mensagens, quem acompanhou, nós vimos que nós mostramos, primeiro, que Amós não era uma pessoa com perfil para ser um profeta. Por isso que a classe sacerdotal riu dele. Quem é esse sujeito, vaqueiro, né? Seria um homem do agro hoje, né? Mas um homem que não teve tanto estudo vem falar essas coisas para nós. A classe governamental ainda ficou mais escandalizada com Amós, porque a classe governamental estava achando que, como Jerusalém, porque Amós pregou muito mais para Jerusalém, para o reino do sul aqui, que estava em Jerusalém, tá? Como ele vai falar para aquela estrutura religiosa, tanto a classe sacerdotal quanto a classe política deram risada. O Supremo Tribunal de Jerusalém estava corrompido. Tá? Lá não tinha nenhum cidadão careca, porque eles usavam quipá. Então, provavelmente, não dava para ver a careca de ninguém. Mas estava corrompido. E Amós levanta para dizer algumas questões muito sérias, porque nós vimos já nas mensagens anteriores que Deus ele tem essa visão ampla. E essa visão ampla que nós precisamos entender antes de fechar o livro de Amós. Deus sabe, Deus conhece, e Deus está com os céus abertos para abençoar a minha vida e a sua vida. Mas Deus não é o gênio da lâmpada mágica para ficar fazendo ou atendendo os nossos pedidos. O que Amós fala desde o começo, o que Deus busca é relacionamento. Deus não busca placa de igreja, Deus não busca tempo de igreja, Deus busca relacionamento. E nós vamos encerrar o livro de Amós com essa promessa maravilhosa. Depois que Deus fala que vai julgar todas as nações, viu a mensagem, não de domingo passado, que foi o Guilherme anterior, que nós vimos todas as nações ao redor de Jerusalém, ou seja, aquela visão geopolítica, o tabuleiro geopolítico está nas mãos de Deus, e ele vai falando sobre cada situação. Então, vamos entrar com esse pensamento. O que está acontecendo hoje na minha vida, o que está acontecendo hoje no Brasil, o que está acontecendo hoje em tantos outros lugares, Deus tem uma corneta para tocar na hora certa. Ele não é o Trump, apesar de corneta se chamar assim em inglês, né, professor? Tá? Mas Deus tem uma corneta que Ele está tocando. E Ele toca para, em primeiro lugar, acordar a igreja. Para depois trabalhar com o segmento. Que nós possamos entender isso. Amado, o mundo julga a ação, mas Deus sempre vai julgar a motivação. Essa frase eu já usei numa mensagem. Nós estamos vivendo um momento religioso, um momento de ativismo. Muitas igrejas têm culto até 2 vezes por dia. E as pessoas confundem o ativismo com santidade. Porque quando você fala que você tem uma igreja que talvez funcione 1 vez por semana só, as pessoas, não, então essa igreja não é boa, essa igreja não é santa. Porque nós estamos vivendo um mundo corporativo que foi, aos poucos, entrando dentro da igreja. Então nós temos gestão de culto, nós temos gestão disso, gestão daquilo, gestão da oração, nós temos tantas gestões e palavras coaching, palavras sulfanistas, palavras de questões operacionais do corporativo, às vezes entram no meio da igreja, e aquilo parece que a igreja está fazendo um monte de coisas, um monte de ativismo, e às vezes nós julgamos e achamos, naquela igreja é boa. Por quê?
Por que aquela igreja é boa? Amós levanta e fala assim, olha Israel, sabe qual é o problema de vocês? O problema de vocês, vocês confundiram tudo. Vocês não entenderam que não é o templo que salva vocês, mas é o motivo do templo. Não é o culto à religiosidade, por isso que ele combate isso no capítulo 5, não é o culto à religiosidade que vai salvar vocês, mas qual é a motivação. Quando Jesus fala para a mulher samaritana que os verdadeiros adoradores irão adorar o Pai em espírito e em verdade, Jesus não estava falando para você desagrejar, Jesus não estava falando para você deixar de ter comunhão, pelo contrário. O que Jesus estava falando é que na comunhão dos santos, eu e você precisamos entender que essa comunhão é resultado daquilo que Jesus conquistou na cruz. O que faz igreja diferente de qualquer outra reunião de condomínio, de clube ou qualquer outra coisa, é o fato de nós sabermos que aqui nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. E entendemos que, por mais que você não consiga compreender essa linguagem teológica, sem essa compra, sem esse valor, eu e você estávamos condenados para o fogo eterno. Por mais que você não acredite nele. Então, qual é a motivação? Qual é a motivação que me faz orar? Qual é a motivação que me faz ler a palavra? Qual é a motivação que me faz sair da minha casa, do conforto da minha casa, para estar na comunhão com os santos? A partir do capítulo 7 até o 9, Deus começa a usar uma figura chamada prumo, medidor. E ele começa a dizer o seguinte, quando eu citei isso aqui, eu falei essa frase. É como se Deus chegasse aqui para cada um de nós e começasse a falar assim, olha, eu estou sondando o coração de vocês e eu estou vendo o que está em falta e o que não está em falta. Pesado fosse na balança, é como se nós tivéssemos uma balança e nós precisamos entender isso. Porque esse ufanismo religioso que tomou conta do Brasil tem feito as pessoas pensarem assim, uma vez salvo, pronto. Eu entreguei minha vida para Jesus e agora eu só espero o dia que o arrebatamento acontecer. E nós precisamos ler, e nós estudamos aqui, se lembra que nós estudamos as cartas paulinas? Nós falamos muito sobre essa palavra no grego, ergenomai, que significa trabalhar, operacionalizar, buscar, viver cada dia os valores do reino de Deus. Não é você ser Demon Hunter, né? Um caçador de demônios, ficar olhando demônio aqui, ficar santificando tudo. Não, não é isso. Não é também você ficar santo, santo, santo Senhor no teu serviço. Não, você vai ser uma pessoa normal, mas o bom cheiro, através das suas palavras, através do seu olhar, através das atitudes que você tem, mostra que é um valor maior da sua vida. Não é a camiseta escrito Jesus é o caminho e a verdade, não é a camiseta escrito agora The King, né? Ou em inglês, ou qualquer em outra língua, agora é show de bola usar em hebraico, né? Não é a camiseta que vai salvar as pessoas. Senão eu compraria um monte de camisetas e sairia jogando pelas ruas de Uberlândia. Mas é quem está usando. É a postura de quem está usando. Porque aprenda essa coisa, meu amado. Você pode não saber o que um crente tem que fazer. Mas o mundo sabe. E quando você faz uma coisa, mas você não é crente? Não. Porque o mundo tem uma expectativa. E Deus também tem. Então Deus mede o meu coração. Deus mede o seu coração. Não pelo tempo de igreja, sexta-feira eu dei uma aula e eu gosto muito de falar disso. A matemática de Deus. Há um chinês chamado Christian Shen, ele escreveu um livro fantástico, onde ele fala, ensina-me, Senhor, a contar os nossos dias. Esse chinês, ele trabalha muito com os números. Ele fala assim, que uma das grandes dificuldades da igreja, ele é um cristão, da igreja, é que a igreja, ela conta, ou a matemática dela é errado. Então nós precisamos entender que na matemática de Deus, na contagem de Deus, Ele sonda e Ele pesa o meu coração e o seu coração. O cristianismo não é uma alta ajuda. Essa frase não é minha, tá? Mas uma ajuda do alto. Nós precisamos sempre entender isso. Nesse momento que nós estamos falando tanto de alta ajuda. O mundo nunca teve tantas pessoas expert. A pessoa faz um mergulho no final de semana de emoções, pronto, ele já se torna um expert, vai ser terapeuta. O cara faz um final de semana só de palavras sobre empreendedorismo, pronto, ele já se torna um palestrante de empresas. Nós estamos vivendo um monte de pessoas expertas. Pessoas que fazem curso, e aí é o Silas falando, curso talvez de psicanálise ou de qualquer terapia, e simplesmente já sai sem ter uma base.
Isso serve para qualquer área. É o cara que fez técnico em enfermagem e quer operar. Mas é isso que está acontecendo. Nós estamos num mundo cheio de expert. A Geo Lisboa é um psiquiatra e psicanalista. Sim, pode ter psiquiatra e psicanalista, viu? E ele escreve o seguinte, olha, nós estamos vendo esses experts, pessoas formando em faculdade de letras mortas, onde o conteúdo é ciência oculta. Ele faz uma brincadeira, né? Que as pessoas estão se formando, mas não sabem o que estão fazendo. Então, quando nós precisamos entender isso, nós como igreja, por mais que eu use tudo isso, a psicanálise, a terapia, o coaching, qualquer outra coisa, não pode ser a palavra final. Isso tem que ser ferramenta de auxílio, mas não pode ser a palavra final. Vocês estão entendendo, igreja? A palavra final é esta que nós temos e cremos. Desde essa semana, segunda, quinta e sexta, eu estou dando aula de hermenêutica. E teve numa das turmas, não vou dizer qual, é a grande pergunta, pastor, mas tantos anos a Bíblia, será que não tem mentira? Será que não houve deturpação? E eu comecei a mostrar todas as tentativas de desconstruir a Bíblia. E eu falei assim, sabe quem defende a Bíblia? Não é a igreja. Quem defende a Bíblia na sociedade bíblica brasileira ou britânica, ou seja lá quem for. Quem defende a Bíblia é o próprio autor dela. Ou nós cremos nisto, ou nós achamos que a Bíblia é mais um livro de caixinha de promessa ou de autoajuda. Nesses dias com tantas informações, será que estamos ensinando o povo a retornar ao Senhor? Como eu dou aula para futuros pastores, eu pergunto para eles, por que vocês querem ser pastor? Simplesmente porque acha que vai ser fácil? Pelo contrário. Sabe qual é a parte mais fácil de ser pastor? É aqui, pregar. Até para um gago. É aqui pregar. Sabe qual é a parte mais difícil para um pastor? É viver o que prega, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é saber que nós trabalhamos com pessoas. Cada um de vocês aqui tem uma história, cada um de vocês aqui tem limitações, talvez fracassos, decepções. Por isso o título da mensagem, quais são as nossas expectativas? Todos nós temos expectativas, todos nós temos algumas questões. Mas o papel da igreja não é vir suprir a expectativa do homem. O papel da igreja é suprir a expectativa de Deus. E qual que é a expectativa de Deus? Que o meu coração e o seu coração seja dele. Quando nós falamos em coração, nós precisamos pensar na cultura hebraica. Na cultura hebraica, coração é o centro cognitivo do pensamento, das decisões, da razão. Por isso que quando Deus fala, se esse povo me servir com todo o seu pensamento, então ser cristão é pensar. Eu vou participar da ceia porque eu sei que é um simbolismo, é um memorial, mas eu sei que Jesus Cristo morreu no meu lugar e ressuscitou. E hoje Ele é o meu intercessor. A palavra de Deus não fala que o pastor é intercessor, que o Papa é intercessor, que Maria é intercessora. A palavra de Deus não fala. A palavra de Deus fala, eu não sou mediador. Eu dou aula da história da igreja, desde 1988, eu sei aonde a igreja se perdeu na história. Quando a igreja criou os seus santos, quando a igreja criou a imagem de Maria. Aí, por outro lado, nós protestantes deixamos de olhar e dizer o papel fundamental daquela mulher de 16 anos, chegar em casa e dizer, estou grávida. De quem? Do Espírito Santo. Então, nós somos ter uma questão crítica e pensar, peraí, nós somos entender que quando Deus fala para eu adorá-lo e servi-lo com meu coração, Deus está dizendo, se eles ensinem a Monte Hebrão a pensar. E é isso que eu quero que vocês caminhem comigo. Porque retornamos ao Senhor quando nós começamos a pensar. Por que eu sou cristão? Por que eu preciso me comportar assim ou daquele outro jeito? O que são e o que é o fruto do Espírito Santo? Quinta-feira estava tendo um congresso e do Espírito Santo, aquele fogo, tal. E eu dando aula bem. E eu falei assim, gente, sabe qual é o problema todo? Que se nós ficarmos só nisso, é emoção. Todo esse movimento, até o que aconteceu aqui hoje, se nós não entendemos o que foi ministrado, o que foi orado pela tua vida, você simplesmente veio ser benzido. Pesar isso que eu estou falando. Mas às vezes você vem lá, recebe a sua... Aí eu fui lá na frente e recebi um descarrego. Ou se você entende que naquele momento,
Espiritualmente, pessoas estavam orando pela sua vida no nome de Jesus e profetizando, uma mais calma, uma gritando, uma sapateando. Cada um tem seu estilo. Pai Abraão tem muitos filhos. Já viu aquela musiquinha? Pai Abraão tem muitos filhos. Um filho é diferente do outro. Mas o que importa é quando eu entender que aquilo é um mover de Deus. Então eu preciso retornar ao Senhor. Eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu preciso entender o que é comunhão dos santos. Eu preciso entender o que é a minha vida de oração. Eu preciso entender o que é uma vida de leitura da palavra. Deus começa o julgamento. O capítulo 9, do versículo 1 a 4. Por onde que Deus começou? Ele podia ter começado por Gigal, Berseba, por própria Jerusalém, mas ele começou por onde? Por Betel. Betel já tinha um altar a Moloque. Olha só que ponto chegou a nação de Israel. E por mais que você fale assim, como esse povo é idólatra, a idolatria caminha junto ao homem. Eu e você podemos ser idólatras. Quando nós achamos que essa igreja é melhor que qualquer outra. Quando nós achamos que a oração de um é mais poderosa do que do outro. Quando nós achamos, tudo aquilo que ocupar o lugar de Deus, eu já preguei uma vez o que é idolatria. Tudo aquilo que ocupar o lugar de Deus é idolatria. Talvez até o teu emprego pode ser idolatria. Nossa, eu fui promovido, eu estou ganhando bem. Mas como é que eu devo fazer, pastor? Nossa, eu fui promovido, graças a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Tudo é uma questão, meu amado, de motivação. Tudo é uma questão de percepção de como que você vai olhar as coisas. Então Deus fala assim, Betel? Não, Betel é onde Jacó teve aquele chamado. Betel é onde os patriarcas se reuniram. Betel é o lugar. E o próprio significado de Betel, casa do pão. E mais tarde Jesus fala assim, sabe o pão? Eu sou o pão da vida. Então por ali Deus começa a pesar. E embora se esconda, versículo 3, no topo do monte Carmelo, eu os buscarei. Olha essa palavra no hebraico. A palavra no hebraico, a palavra Shabbat, significa esconder, mas não é esconder de pega-pega, é esconder em memórias. Vamos colocar na prática? Essa palavra em hebraico, sabe o que significa? Você esconder no teu legado. Eu tenho tantos anos de igreja. Porque eu já fiz isso. Eu já contribuí muito para o reino de Deus. Então você acha que por causa dessas coisas que Deus te abençoou, que Deus te levou você a fazer, você está imune. Você está vacinado. Deus está dizendo, não é nada disso. Eu te fiz rico para você ser um mantenedor. Eu te fiz uma pessoa com disposição para você ser um voluntário. Eu fiz você ter a percepção, talvez, de fazer pequenas ou grandes coisas. Semana passada, nós sempre recebemos uma média, tem uma pessoa que manda 8 cestas, outros. Eu tenho o número de cestas básicas distribuídas. Semana passada veio 10 cestas. E eu nem estava aqui, estava uma pessoa que eu não vou falar quem ela é, baixinha desse tamanho, né? E eu falei assim, pede ajuda para descarregar as 10 cestas. Só vi na câmera, ela pegou a caminhonete, entrou com a caminhonete aqui dentro da igreja, chacoalhou as 10 cestas. Você sabe quem que é. Bom, mas aonde que eu quero chegar? Quando eu vi aquelas 10 cestas, daí eu olhei e falei, Deus, agora o mês que vem, finalzinho de julho, agosto não vou nem precisar das cestas mais. Olha, estamos com 10 cestas. Final da tarde, uma pessoa, pastor, eu estou começando pela Monte Hebron, porque aí eu sei que é a casa da bênção. Nós precisamos de cestas. E não é uma não, pastor, são muitas. Quantas o senhor pode arrumar? Ela falou, o total? Eu falei assim, vou te arrumar 2 a mais do que você está me pedindo. Aí ela só via ela botar a mão, deve ter falado para alguém, não disse? A Monte Hebron é uma igreja próspera e rica. Eu falei, amém. Por causa do coração das pessoas. Então, meu amado, mas nós não podemos dizer, nós estamos fazendo. Nós precisamos fazer mais. Não dá para a gente esconder naquilo que eu fiz. Nós precisamos caminhar para fazer muito mais, porque é aquilo que Deus quer. Um povo que abandonou a visão teocêntrica, né, Deus no centro, para abraçar a sua própria visão. Esse é o problema do humanismo hoje. E eu falei, quando eu falo da história da igreja, o pior século, já falei várias vezes aqui, o pior século para a história da igreja, para a história da humanidade, é o século XIX, quando entra o iluminismo. Quando as pessoas começam a achar que elas são, né? O hedonismo, o prazer imediato, quero viver agora, a vida é curta.
Vamos aproveitar. Sabe, toda essa mentalidade é uma mentalidade, não se assuste, pagã. O que é o paganismo? É tudo aquilo que tira Deus. O que é o cristianismo? É tudo aquilo que coloca Cristo. É tão fácil de entender isso. Então, essa mentalidade que o povo começou a abraçar, sabe por quê? Porque eles começaram a ver que os deuses, para adorar o nosso Deus em espírito e em verdade. Aqui era, vamos falar a verdade, bacanal. Havia as prostitutas. Então é quando a carne começou a falar mais alto. Quando o prazer começou a falar mais alto. O culto a Astarote, o culto a Baal, divindades. Eu estou lendo um livro, Os Outros na Bíblia, interessantíssimo, sobre o período de todos esses povos da Mesopotâmia. Tem uma palavra lá no sul, não sei se tem aqui, é uma barbaridade, tchê. Sabe, é um escândalo as coisas que eles faziam em nome desses deuses. Aí de repente chega um Deus, né? Quando eu falo para os meus alunos que eu vou desconstruir o panteão grego-helenista, chega um Deus que todo dia amanhece com misericórdia, justiça e bondade. E os deuses do paganismo, você não sabia como que ele ia amanhecer, né? Se amanhecesse de mau humor, soltava os titãs lá para destruir uma cidade. Eles pediam sacrifícios. Aí vem um Deus que não pede sacrifício, ele é o próprio sacrifício. Eu já falei isso aqui uma vez. Ele fala, não, eu não quero que vocês se sacrifiquem, eu vou me sacrificar. Essa é a visão de Deus. É isso que o povo estava abandonando. Aí sabe o que eles faziam? Quando as coisas se apertavam, porque muita gente acha que Deus é paraquedas. Sabe, o paraquedas é aquele objeto que às vezes está lá no avião. E às vezes algum piloto de guerra está com ele atrás. Mas ele não está nem preocupado, o paraquedas está comigo. Pilotando em combate paraquedas, ele nem se preocupa. Ele só vai lembrar do paraquedas quando ele estiver caindo. Às vezes nós usamos Deus como um paraquedas. A gente vai levando a vida, vai fazendo, naquele existencialismo louco, tem que fazer, tem que produzir, etc, etc, de repente dá alguma coisa errada, pá, Deus. E às vezes, meu amado, não se assuste com o que eu vou te falar. Às vezes Deus permite coisas para que você lembre dele, para que você se volte para ele. Uma classe sacerdotal que se alinhou com os governantes. Você sabe qual foi o maior perigo da igreja? Sempre na história, desde o 3º século. Esse alinhamento político. Não que a igreja deva estar alienada. Não que nem nós estamos tendo uma passeata hoje no Brasil. O brasileiro está indignado. Não é que a igreja não vai fazer nada. Nosso mundo é laico, né? Não, não é isso. Mas qual é a maior arma que a igreja tem? Jejum e oração. Essa é a maior arma que a igreja tem. E nós precisamos começar, então, você está insatisfeito? Eu oro. E às vezes a gente ora de uma forma até forte. Às vezes está indignado com toda a situação que está acontecendo. Só que aqui era pior. Porque os sacerdotes começaram a dizer o seguinte, não vamos pregar mais sobre pecado, porque pecado espanta, as pessoas estão tão cansadas, então nós vamos falar sobre conquista. Nós vamos fazer campanhas. Você já viu alguma campanha largando o pecado? Você já viu alguma campanha deixando tudo no altar e não pegando nada? A campanha vai ser pegue tudo do altar, não largue nada que é teu, reivindique, grite. Nós estamos vivendo uma classe da mesma realidade de Amós. Tanto é que Deus fala o seguinte, o que vocês estão fazendo? Vocês estão ensinando o meu povo a cair no abismo. Vocês não estão pregando, estou colocando com as minhas palavras, né? Mas toda a mensagem de Amós foi essa. Imagina aí um cara analfabeto, sem cultura, chegando para o sacerdote e falando assim, vocês estão usando da oratória, da palavra de vocês, em vez de falarem de quebrantamento, de pecado, de volta ao Israel, vocês estão falando, está tudo bem. Você sabe quem estava pregando nesse mesmo tempo aqui? 2 pessoas que eu gosto muito. Mas um deles era Jeremias, que foi preso porque falou, está errado. E sabe quem que mandou prender Jeremias? Os sacerdotes. Não, esse profeta é o profeta do abismo, profeta do caos. Será que ele era profeta do caos? Era um profeta que falava assim, olha, está errado, hein? Está errado. Não é isso que Deus está mostrando. No mínimo, esses sacerdotes deveriam ser como os berianos. Eu vou orar. Eu quero ver o que Deus vai falar.
A perigosa aliança entre o cristianismo e uma visão capitalista sempre deixou marcas ruins na história da igreja. Hoje é uma visão não mais capitalista, talvez, mas uma visão corporativa. Eu não tenho dificuldade com uma igreja que cresce ao ponto de ter que ter segmentos. É sábio, é estratégico. O próprio Jetro aconselhou Moisés, olha, divida as tribos assim, senão você vai cansar. Mas quando os departamentos ficam mais importantes do que toda a estrutura de culto, e quando eu falo estrutura de culto, meu amado, não é a cozinha mais importante que prepara um café maravilhoso, não é o ministério infantil que está preparando as crianças, nem os adolescentes, é tudo. Eu fico chateado quando as pessoas fragmentam a igreja. Essa igreja parece que gasta mais no altar. Ninguém fala isso em nome de Jesus. Gasta mais no altar. Essa igreja fez uma cozinha grande. Essa igreja... Não, é igreja. Eu não posso falar assim, esse meu braço aqui, ó, é mais bonito que esse. Porque eu sou tudo bonito, né? Não existe mais, não. Tá bom, hoje, continuando aqui. Alguém quer me chamar para almoçar? Então eu não posso ficar nessa divisão. Quando a igreja... Aí, Jonas, você fica do meu lado, Jonas. Quando a igreja é comparada com o corpo, é um todo. É um todo. E é isso que eu e você precisamos entender. Quando a igreja começa a olhar para o secular, quando a igreja começa a pegar ideia e não coloca essa ideia. Tem um outro chinês também que eu gosto, o Watchman, ele fala uma frase muito bonita, ele fala o seguinte, Watchman, ele fala o seguinte, sabe qual é o problema da igreja? A igreja, ela quer usar tijolo, enquanto Deus usa pedras. E aí ele vai explicar. Tijolo é o homem que faz. É o músico secular que estudou no conservatório, se formou, e aí ele vem para a igreja, o cara é músico lá fora, pastor é bom, ele vai ser levita. Aí o cara é professor de universidade tal. Ele vem para a igreja, pastor, esse cara é um excelente professor, põe ele para dar aula para os adolescentes ou para alguém, põe ele como professor. O cara é um palestrante. Pastor, deixa ele pregar porque ele fala bem. Isso é tijolo. Deus usa pedra. Sabe que a pedra o homem não faz? Já viu algum homem fazer uma pedra? O homem não faz pedra. Quem faz pedra é Deus. Sabe o que o Otmani estava dizendo? Enquanto a igreja não pegar esse bom músico, que é tijolo, colocar no altar e deixar Deus trabalhar no coração dele, para transformar ele numa pedra, nunca vai ser usado no altar. Todos os altares que você encontrou da palavra, mesmo no tempo, e lá o Egito já usava o tijolo, de betume, mas usava, o tijolo não era. Sabe o que Deus fala? Pegue pedras, pega pedras. Uma igreja que precisa entender que o chamado dela é um chamado formado por pessoas transformadas. É Ele o que edifica. Aí o versículo 6, se você ler todo, eu peguei só o começo e o final. Ele fala, é Ele que edifica o mar, Ele que faz. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu sou soberano. E aí ele termina esse versículo 6 dizendo o seguinte, o Senhor é o seu nome. Antes de mostrar a palavra no hebraico aqui, você tem que entender isso, meu querido. Nós, brasileiros, temos a mania de botar nome que está em sucesso. Né? Eu já brinquei que lá em Campo Grande, eu consagrei o Michael Jackson para Jesus. No dia da consagração, a criancinha veio lá, eu perguntei para a mamãe, que nome é? É o Michael Jackson, pastor. Eu falei, nossa, vou consagrar o Michael Jackson para Jesus. As pessoas às vezes põem nome nos filhos sem pensar qual é o significado. O brasileiro tem muito disso. E agora é o nome inglês, né? Está todo mundo sendo o nome inglês, né? Malik tem um significado, Khadija tem um significado. Então, nós não estamos longe da regra, não. Mas nós escolhemos por causa do significado. Nós precisamos pensar. Sabe por quê? Na cultura hebraica, o nome é essência. Por isso que Deus mudava o nome de algumas pessoas. O que a pessoa fazia tinha que estar alinhado com o nome, e o nome tinha que estar alinhado com o resultado. Se alguma coisa não batesse, mudasse o nome, ou mudasse o que está fazendo. Olha que coisa tremenda. Por isso que a palavra aqui no hebraico é a palavra Shem, que significa autoridade. Olha aqui, ou reputação de uma pessoa. Sabe o que Deus está dizendo? Amós, fala para esse povo que quando eu controlo todas as coisas, eu sou soberano. Sabe o que está em jogo? É a minha reputação. Você já leu aquele texto de Ezequiel 36? Quando está uma discussão lá e Deus fala assim, olha, eu vou agir.
mas não é por causa de vocês, não. Eu vou agir porque o meu nome está em jogo. Eu acho tremendo quando Deus fala isso, porque muitas vezes Deus fala, eu vou agir porque o meu nome está em jogo. Mas não é isso que Deus quer. A palavra cristão entra na história da igreja praticamente no ano primeiro, porque entre 70 e o ano 100. Pouquinho depois da invasão de Tito ali em Jerusalém. Quando aquele grupo de Jerusalém foge, e eles continuaram reunidos, porque a comunhão sempre existiu na história da igreja. E eles, o povo olhou do lado de fora, quem que esses caras aí? Eles são diferentes. Eles são pequenas miniaturas daquele Cristo. Aí vem a palavra cristão, que no grego é pequena miniatura. Então, quando eu falo que eu sou cristão, eu não estou dizendo que eu sou crente. Eu não sou católico, apostólico, romano. Quando eu digo que eu sou cristão, eu já estou dizendo que eu sou uma pequena miniatura de Cristo. Aí vale o título daquele livro. Então, em meus passos, o que faria Jesus? O que faria Jesus numa sala de aula? O que faria Jesus? Eu sei que eu já envergonhei Jesus no trânsito muitas vezes, tá, gente? Eu peço perdão e eu estou melhorando. Mas quantas vezes eu falo, Jesus, o senhor faria isso? E Jesus fala, eu não. Tá, desculpa então, mas ele me fechou, eu sei, eu vi. Mas a raiva, é isso aí, agora você falou a palavra certa. Meu amado, qual é a reputação minha e sua? As pessoas quando olham para você, pode ver um cara alegre, bonito, né? pode ver tudo isso, mas será que eles realmente olham e vê algo diferente na sua vida? Não porque você chega, Pai do Senhor, irmão, como ali eu dou aula, chega aluno atrasado, Pai do Senhor, irmão, eu boto uma placa, já me chamaram a atenção, já demos Pai do Senhor, né? Pode entrar, porque eles gritam, né? Mas não é isso, isso é religiosidade. O que no dia a dia as pessoas reparam na minha vida? Deus é retratado como aquele que tem o controle de tudo. Eu amo, tá? Desde o capítulo 4, ele começa falando das nações, mas o capítulo 9, até esse versículo aqui, ele chega, Amós, esse povo está preocupado com o quê? Com o que esse povo está preocupado? Meu amado, quando a Lufthansa foi atacar Londres, e eles não conseguiram interceptar, não deu tempo de avisar o povo para entrar nos bunkers, nos abrigos. Simplesmente tocou a sirene e não dava tempo para mais nada. Sabe o que a igreja em Londres fez? Caiu de joelho e começaram a orar. Nós vamos morrer, vamos orar. Vamos subir para o céu orando. Aviação, isso é história, isso é registrado. A história diz que a aviação alemã deu a volta e mandou um recado. Londres está em chamas. E aí, quando ele pousou, não, Londres não está em chamas. Não, nós vimos chamas. Nós vimos Londres pegando fogo. Meu amado, sabe o que é? E se você é pentecostal, depois que eu terminar, você pode dar um glória a Deus, tá? Já que nós falamos várias vezes glória a Deus aqui, né? Sabe o que eles viram? Eles viram a chama dos santos em oração. Eles viram isso. Eles viram isso. Quando a Síria foi atacar Israel, a Síria diz que nós fomos interceptados por naves espaciais. Uma daquelas naves, com certeza, foi a que buscou Elias. Né? Nós somos interceptados. Meu amado, então o que Deus está dizendo é o seguinte: eu estou no controle de tudo. A história da Monte Hebron é isso. Já passamos lutas, já passamos dificuldades, mas Deus sempre levantou mantenedores na minha casa, mantenedores nessa casa. Olha onde nós estamos hoje, o nosso imóvel próprio. Ah, pastor, mas nós tivemos uma trajetória. Uma trajetória. Ontem uma pessoa falando em suicídio e blasfemando contra Deus, até uma liderança. E falou, eu vou me matar, eu não aguento mais. Mas isso foi uma relação de blasfêmia contra Deus. Aí eu ouvi calado, ouvi tudo, fiquei até com medo, orei. Aí eu comecei a falar, um pouco, você acha que é só você que passou por lutas, meu querido? Eu poderia falar de um monte de pessoas, mas eu vou falar um pouquinho da minha vida. E aí eu fechei com um estudo que eu mandei para algumas pessoas. Se você não recebeu, você quer, eu posso mandar. De sexta-feira. Que eu ia fazer o culto sexta-feira, mas eu estou dando aula. Que é sobre a tribo de Simeão. É tempo de ouvir. É tempo de ouvir. Se você não recebeu, você tem interesse, eu faço questão de mandar. E lá tem como vencer o desânimo.
como se posicionar. Ah, pastor, convenceu de exame, é técnica gospel? Não, é técnica bíblica. Tudo o que eu falei está na palavra de Deus. Quem leu sabe. Nós precisamos entender isso. A soberania de Deus estava sufocada pela religiosidade pagã. Aquele povo começou a ouvir muito o que os deuses pagãos faziam, eles começaram a acreditar que Deus é assim. Já viu aquela história que eu acho um absurdo, mas tudo bem, eu consigo entender como psicólogo. Ah, eu tenho dificuldade em relacionar Deus como pai, porque a minha paternidade... Meu amado, a tua paternidade pode ser a pior. Pode ser a paternidade mais terrível. Mas não venha comparar Deus com teu papai. Então nós precisamos desconstruir as imagens e as sequelas existenciais que o mundo colocou em nós. Porque quando Deus se descreve como pai, Ele vai na origem da palavra e fala de acolhimento, de cuidado. Qual pai que morreria ou daria o seu próprio filho para morrer para um estranho? Porque nós éramos estranhos, inimigos da graça. Então nós precisamos entender isso. Não deixe que o mundo secular ache que tudo é acaso. O Brasil está nessa nhaca por causa disso, por causa daquilo outro. Porque se a gente for olhar biblicamente, dá um nó na cabeça. Primeiro lugar, a Bíblia fala que não tem governo que Deus não aprovou. Então, você está dizendo que Deus aprovou isso aqui? Isso aqui não é hora da igreja perguntar, opa, então por quê? Qual é a razão? Você não encontra Daniel lá na Babilônia dizendo, Deus, isso aqui é o paganismo, vou orar contra... Não. Você encontra Daniel posicionando ao ponto de pessoas entenderem, existe Deus em Israel. Quando Diocleciano, nós estamos falando aqui do segundo século, quando Diocleciano moveu a maior perseguição contra a igreja, eles já estavam na Etiópia, na África, eles já estavam em Roma, na Galácia, tá? Na Turquia, na Síria. E Roma, naquele poder dele, moveu uma das maiores perseguições contra a igreja. E as pessoas, quando eram mortas, perseguidas, elas testemunhavam. Eu não sei por que está acontecendo. Talvez Deus está com tanta pressa que eu suba, que Ele está permitindo isso. Havia uma certeza e uma convicção de que a boa e poderosa mão do Senhor está sobre as nossas vidas. Todos os pecadores do meu povo morrerão. Versículo 10. Essa palavra morrer aqui, nós já falei que tem dois tipos de morte. Tem a morte física, necros, a Septuagíntica usa esse termo, e tem a morte existencial, alguém que deixou de sonhar, que é a morte thanatos. Tá? No hebraico também é a mesma questão. A palavra morte aqui é a palavra, quase a pronúncia, né? Mot, significa perder o sentido da vida, morrer para um projeto. Sabe que Deus está falando assim, olha, esse povo pecou. Se lembra que a palavra pecado no grego? Errar o alvo. Eu tinha um alvo para Monte Hebron. Eu tinha um alvo para os Silas. Eu tinha um alvo. Se ou nós como igreja desviamos desse alvo, então significa, meu amado, que eu e você fugimos do projeto. Isso é morrer. Não temos mais significância. O povo perdeu o sentido da sua existência como nação. Qual é o nosso sentido? Meu amado, eu não quero salvar Uberlândia. Mesmo porque eu não salvo ninguém. Mas sabe o que é o meu sonho? Que essa igreja, nesse bairro, seja conhecida como uma igreja que tem um pastor sério. Que tem pessoas sérias. Não pelas coisas que nós fazemos. Mas porque aqui é a casa de Deus, porque existem pessoas que realmente entendem e vivem que aqui é a casa de Deus. Que vocês entram aqui, quando alguém passa e vê você entrando. Eu sabia, o cara era diferente, o cara era sempre simpático, o cara sempre bondoso. Eu sabia que ele era cristão. Do que alguém passa assim, misericórdia, esse cara nessa igreja, nunca vou querer botar os pés aí. Guilherme pregou muito sobre isso domingo passado, se lembra? Nós precisamos entender e buscar o nosso significado. O povo, olha o versículo 43 de Isaías. A esse povo que formei para mim, o meu louvor eles relatarão. Sabe o que quer dizer isso no hebraico? Eu e você precisamos falar daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Ser povo escolhido não isenta de nossa responsabilidade. Às vezes nós achamos que somos mais santos que outras pessoas. Somos mais certos que outras pessoas. O protestantismo errou muito aí. Crente é melhor que isso ou que aquilo, não é.
Não é. Todo mundo é pecador. Todo mundo tem um vazio do tamanho de Deus. A diferença é que talvez alguém aqui ou ali busca mais entender o que realmente, não o pastor, o padre, pai de santo, seja lá quem for está falando, mas o que Deus está falando. Só que para isso ele tem que acreditar em Deus. E mesmo que a pessoa não acredite em Deus, Deus continua acreditando nela. Você já pensou que coisa, que paradoxo, né? Coisa tremenda. Naquele dia, agora o versículo que nós escolhemos, levantarei. A palavra levantar aqui, meu amado, a palavra kuon, significa trazer à existência um plano, estabelecer um processo. Olha que coisa linda, trazer um significado. A palavra tabernáculo eu não peguei, mas é cabana, né? Então, Davi era um adorador não do templo, mas Davi era um adorador de cabana. Deus não falou que eu vou levantar o tabernáculo, o templo que Salomão fez. Eu vou levantar aquela coisa linda, quase que a oitava maravilha do mundo. Deus, não, eu vou levantar o de Davi. E os teólogos ficam brigando que esse tabernáculo, não entenderam nada do que Deus estava querendo dizer, meu amado. Deus é aquele que nos traz significação. Amém? Deus é aquele que traz significação para a tua vida, no teu emprego, numa sala de aula. Você vai fazer talvez as mesmas coisas, levantar cedo, descer essa ruazinha aqui naquele frio, seja uma motinha vermelha, se cor de rosa, laranjada. A tua vida vai ser sempre a mesma. Mas naquele dia, Deus pode estar dizendo, como ele disse para Bartimeu, hoje você vai ser curado. Hoje algo novo vai acontecer na sua vida. Nós precisamos olhar para o mundo espiritual, mesmo que eu não entenda. Porque você acha que Moisés entendeu bem? Moisés, durma, porque amanhã eu vou fazer uma proeza, algo grande no meio desse povo. Eu acho que Moisés levantou com uma expectativa de ver o exército de Faraó tudo destruído, uma ponte construída ali no mar. Né? Ou quem sabe acordar do outro lado. Aí ele acorda, está lá o exército se preparando para matá-lo, do lado as montanhas e na frente o mar. Moisés podia ter pensado, Deus, na boa, que proeza é essa que o Senhor falou que vai fazer? Aí Deus fala, Moisés, o que você tem na mão? Igreja, o que você tem na mão? Pastor, não tem nada, então levante ela vazia a si mesmo. Quando é quem está aqui na frente fala, levanta a mão para a tua casa, aí, lá vem aquele que levanta a mão para a minha casa. Eu sei que ninguém aqui pensa isso. Levanta a mão para os céus agora, amado. Aí lá vem agora levantar a mão para o céu, parece exercício do Tony de fisioterapia, né? De Pilates. Levanta a mão, abaixa a mão, vai aquele para fibromialgia, né? Não, são atos proféticos. São atos proféticos. Quando Moisés levantou aquele cajado, ele não levantou pensando, o que vai acontecer? Mas ele levantou com uma expectativa. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso. Eu falo sempre que são duas pessoas que eu quero encontrar lá no céu. Jeremias e Moisés, os dois gagos da Bíblia. Aí o terceiro gago vai conversar com eles, né? Jeremias era gago, Moisés era gago. Às vezes nós precisamos levantar e dizer, adoração praticada, oferecida, ministrada na simplicidade da cabana de Davi. Deus não falou, eu vou levantar a maior igreja em Uberlândia. Às vezes Deus está levantando pessoas debaixo do pé de manga para dizer, Senhor, eu te amo, o Senhor é o meu Deus. Às vezes Deus está levantando pessoas nas suas casas que ajoelham ou ficam sentados para dizer, Deus, eu te amo, tu és o meu Deus. E às vezes, igreja com aquela coisa bacana, aquele culto maravilhoso, show de luz, show de tudo. O pastor entra com aquela musiquinha do rock, entra em câmera lenta, né? Acho que não podia fazer aqui, né? Entra em câmera lenta, pastor, né? Teve um pastor agora que ele fica escondido, apaga as luzes, aí ele levanta assim, sai com uma coisa mecânica. Tem de tudo, tem um no Paraná que desce, né? Esse Didi arrebentou o cabo, para quem não sabe, né? Ele desce assim, como vindo do céu. Cada um entra do jeito que quer. O Júnior gosta. E talvez nessa coisa, né? Coisa assim, cheio de efeitos especiais, a lá Steven Spielberg, todo mundo acha, Deus com certeza gostou de tudo isso. Aí Deus, está falando comigo? Aí eu estou olhando aqui essa igrejinha aqui, ó, na entrada da cidade,
na Vila Quen, com 15 pessoas. Que cheiro suave. Aí o povo aqui vai dizer, Deus, o Senhor perdeu então, porque o que nós fizemos, tá jóia, pode continuar, meus filhos. Às vezes Deus passeou aqui hoje, e eu sei que Ele passeou, porque quando tiver 2 ou 3, Ele está presente. Às vezes nós não pensamos nessa palavra, né? A gente tinha que entrar aqui, pegar quem está lá na porta. Você veio em nome de Jesus, jóia, 2, mais um só para fechar. Você veio em nome de Jesus, jóia, 3, então Deus está presente. E se Deus está presente, Ele passeou aqui. O que Ele viu? O que Ele encontrou? Na simplicidade de Davi, talvez com aquela harpinha dele. Com certeza, se Davi tivesse vivo hoje, ele ia tocar acordeão, tá? Que acordeão é o aparelho dos santos. Aquele sapatinho de fogo que toca acordeão, amém. Aí já olhou, vamos passar para frente. E eu edificarei como nos dias da antiguidade. A palavra edificar aqui, amado, no hebraico é a palavra baná, que significa trazer coisas novas. Você já viu aquele pregador que está dizendo, Deus está trazendo coisas novas aqui? Aí todo mundo, coisas novas. Olha o refrão. Mal sabe que ele está dizendo o seguinte, ó, Deus está edificando algo novo na minha vida e na sua vida. Amém, igreja? Meu amado, eu já cansei de igreja. Eu falo que hoje não posso fazer mais, porque eu sou um pouco conhecido. Eu dou aula para pastor desde 2002 aqui. Então, o que tem de pastor aluno meu aqui, você não está no gibi. Então, quando eu gostava de igreja bem simplesinha, eu sentava lá no finalzinho. Às vezes o pastor pregando, até concordância verbal pior que a minha, que eu tenho alguns erros até hoje, né, Ângelo? Pior que a minha, tal. De repente ele fala, irmão, quando eu leio esse texto aqui, eu sinto isto. E aquilo que ele está sentindo é o original do hebraico ou do grego. Sem estudar. Porque quem escreveu está dizendo, é isso que eu quis dizer. Quem aqui que já não leu o Salmo 23, é o meu pastor, nada me faltará. E já não teve o entendimento que é não sentirei falta de nada. Quantos aqui já não teve? Só que o original, a palavra roi, significa isso. Não sinta falta de nada. Você não vai precisar de nada. Aquela alegria que nós temos no coração. A terra será tão generosa que não haverá tempo suficiente para colher todo o cereal e a safra de uva. Quando Deus faz, meu amado, Deus não faz pela metade. Eu brinco assim, se você tem 10 boletos para pagar, Deus não vai pagar só 2. Deus paga os 10. Ou Ele vai pagar, ou Ele vai te dar condições de trabalhar, ou Ele vai te dar uma promoção, ou Ele vai te fazer um milagre. Quantas vezes, lá na Monte Hebron, Curitiba, eu já contei essa experiência, nós lá começando no hotel, sem dinheiro para pagar, aquele domingo, enquanto a gente estava louvando, veio uma pessoa lá, pagou, acho que 3, 4 meses de uma vez. Quantas vezes nessa casa aqui a gente recebe oferta assim, que não estava esperando. Sabe por quê? Olha, vamos pegar essas cestas. Eu achei que ia sobrar sexta no mês de agosto, mas Deus falando assim, não. Daqui a pouco você vai receber um telefonema, você só vai ser um intermediário, o passador. Tá? Você vai ser o contrabandista gospel. Você vai simplesmente pegar aqui e fazer chegar lá. Porque Deus sabe das coisas. Então Deus traz a provisão. Toda essa promessa é certa. Sabe por quê? Como é que começou o livro de Amós? Nós já estamos encerrando. Como é que começou o livro de Amós? Eu, Deus, tenho uma palavra. É assim que começa o livro de Amós. E termina, eu estou falando, essa é a minha palavra. Precisamos nos livrar da religiosidade, pois Deus, de uma maneira surpreendente e criativa, está em nosso favor. Meu amado, Deus é criativo para fazer um culto diferente do outro. É ou não é? Deus é criativo para fazer uma coisa nova. Nesses anos todos, meu amado, eu sou formado em 83. Mestrado e doutorado, já li isso aqui, ó, eu sei grego e hebraico. Mas cada dia que eu leio como Silas, não como pastor, não como professor, cada vez que eu leio essa Bíblia para mim, ela se renova. É como se eu estivesse lendo a primeira vez. Cada vez que eu leio o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, eu não vou sentir falta de nada. Eu falo para meu Silão, olha só, é para você. Ele tem uma mesa preparada para mim. Deus, que mesa? Se essa mesa do café estava bonita, imagina a mesa que Deus prepara. Porque nessa mesa do café faltou um monte de coisa que eu gosto. Não? Mas Deus sabe das coisas que eu gosto. Ia ter um pudim grande lá me esperando.
Pudim feito com néctar dos céus. Amém, amado? Vamos avançar aqui. Então, meu amado, o processo é simples. O processo é simples. Como é que eu vou viver o novo? Como é que eu quero? Às vezes nós queremos a pílula mágica. Aqui não é Matrix não para te dar a pílula vermelha, meu amado. Você uniu acordar aqui. Aqui não é Matrix não. Aqui é a casa de Deus. Aqui é a casa de Deus. Eu vou repetir isso até o arrebatamento. A igreja primitiva entendeu isso. O processo é oração, leitura da palavra e comunhão com os irmãos. Não invente modas. Eu quero encerrar com a leitura desse texto, que é o texto dos versículos na Bíblia Eugênio Peterson, que diz o seguinte: e é verdade, agora não vai demorar muito. Eu vou botar Monte Hebron, tá? Agora Monte Hebron não vai demorar muito. É o decreto do Eterno. As coisas vão acontecer tão depressa que sua cabeça vai girar. Uma coisa depois da outra, vocês não vão conseguir acompanhar a rapidez, amém, igreja? Tudo vai acontecer de uma vez só. Para qualquer lado que vocês olharem, verão bênçãos. Bênção como vinho jorrando dos montes das colinas. Isso aqui não é vinho baratinho lá que você compra sangue de boi, não, meu amado. Isso aqui é vinho bom. Deus está dizendo, eu vou dar o melhor para a vida de vocês. Vou consertar tudo de novo para o meu povo de Israel. Vou colocar aqui, vou consertar tudo de novo para Monte Hebron. Eles reconstruirão suas cidades arruinadas, caso tenha. Plantarão vinhedos e tomarão bons vinhos. Cultivarão suas hortas, comerão verduras frescas. Eu os plantarei. Vou plantá-los na sua terra. Nunca mais serão arrancados da sua terra que eu dei a eles. O Eterno, o seu Deus, diz isso. Amém, igreja? Pai querido, que sejam palavras proféticas na nossa vida hoje, Senhor. E possamos entender o fundamento da palavra. Que possamos ter uma vida de oração, Senhor. Não apenas para ficar pedindo coisas, mas para com nossos lábios dizer o quanto te amamos, o quanto nós cremos e o quanto nós esperamos em Ti. Que possamos ter uma vida de leitura da palavra, Senhor, para buscarmos alimento sólido, para que o nosso espírito seja alimentado por essa palavra, que possamos ter comunhão com os nossos irmãos, amado. É uma igreja tão pequena, Deus, mas que aqui um possa dizer, eu conheço o meu irmão. Que possamos viver essa verdade. Como igreja local na cidade de Uberlândia, como igreja no estado de Minas Gerais, como igreja no Brasil, eu clamo, Senhor, por todo esse movimento que está tendo hoje no Brasil. E eu clamo, Senhor, porque não seja o número de pessoas, mas seja a oração dos santos que venham realmente, assim como Miqueias falou e disse, essa classe corrupta está oprimindo o povo. Ouve a oração, Senhor, dos teus filhos. Nós não precisamos pintar, nós precisamos passar batom em nenhum lugar, mas nós podemos sim dizer, levanta o teu rosto, olhe para essa nação que tem promessa de ser o celeiro missionário. Olhe, Senhor, para as empresas do Brasil, olhe para os empregados, olhe para o agronegócio, levanta o teu rosto, Senhor. Nós abençoamos o Brasil, nós abençoamos a Rússia, nós abençoamos o Irã, nós abençoamos os Estados Unidos, porque quando nós abençoamos, nós estamos colocando nas tuas mãos, que é o santo juiz. E é isso que nós queremos em nome de Jesus. Amém?